Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui, tá? Falando sobre cálculo de seções com armadura dupla. Assunto bem interessante, faz parte aí do programa do curso aqui da disciplina de estrutura de concreto armado 1, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, podem ocorrer situações em que, por imposições de projeto, arquitetônico, enfim, seja necessário utilizar para a viga uma altura menor que a altura mínima exigida pelo momento fletor de cálculo atuante. Então vocês viram nas aulas passadas que nós calculamos lá um D mínimo, nós calculamos uma altura de viga, tá, que suporte aquele determinado momento lá que está sendo aplicado. Então imaginemos que nós tenhamos aqui uma sala de uma casa, enfim, qualquer outra coisa, que eu só posso trabalhar com uma altura máxima de viga de 40 centímetros, por exemplo, porque eu não consigo, por imposições de projeto, por arquitetura, né, a questão do forro, enfim, qualquer outra questão que seja, a minha altura máxima de viga é 40 centímetros. Mas eu calculei a minha viga, calculei lá todo o dimensionamento, calculei o D mínimo e tal, e aí eu preciso pelo menos aí de uma altura de 45, 50 centímetros de viga. E agora, como é que eu faço para resolver isso? Quais são os artifícios que eu tenho para eu contornar esse tipo de situação e trabalhar com uma viga de altura menor, tá? Então é isso que nós vamos falar aqui, tá certo? Em algumas situações, vocês quando estiverem projetando, vocês vão se deparar com esse tipo de coisa, tá? Então, por imposições de arquitetura ou por qualquer outra situação, tá? Eu não consigo trabalhar com aquela altura que eu desejo. Eu preciso reduzir essa altura. E aí, o que é que eu faço? Então, consequentemente, a seção com essa altura menor que a mínima só conseguirá resistir trabalhando no domínio 3 ou no limite entre os domínios 3 e 4. Há uma parcela desse momento, tá? Então, porque se eu estou trabalhando aí com uma altura menor que a mínima, tá? Eu só vou conseguir resistir a uma parcela desse momento. No domínio 4 é possível utilizar uma altura menor que a mínima, pois é onde se consegue o maior momento resistente. Mas todos nós sabemos que o domínio 4 é um domínio perigoso, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Então, uma solução possível, pessoal, sem utilizar o domínio 4, é complementar a peça com armadura de compressão. Certo? Essa é uma ideia. Nesse caso, o que é que eu faço? Determina-se o momento que a seção consegue resistir com a sua altura real, ou seja, no nosso exemplo aqui 40 centímetros, porque eu só posso trabalhar com 40 centímetros no máximo, né, por imposição do projeto. Então, determina-se o momento que a seção vai resistir com essa altura de 40, por exemplo, e a armadura apenas tracionada, trabalhando entre os limites 3 e 4. Então, imagine que eu vou pegar a minha viga de 40 centímetros, que é a altura máxima que eu tenho, vou calcular a armadura considerando o limite do domínio 3 e 4, tá? E aí vai sobrar uma parcela do momento que precisa ser resistido. Então, vamos lá. A diferença entre o momento atuante e o momento 3/4, chamada de M2, será resistida por uma armadura de compressão. Ou seja, vamos supor aqui um valor só para colocarmos, para ficar mais fácil o entendimento. Imagine que eu tenho um momento de 100 kN/metro sendo aplicado lá na minha viga. Como é que nós calculamos esse momento? Com as cargas atuantes, peso próprio, enfim, tudo isso, né, combinações de carregamento e tal. Temos um momento de cálculo lá, um momento atuante de 100 kN por metro. 100 kN por metro, vezes metro, né? Só que quando eu calculei o momento resistente, considerando o limite dos domínios 3 e 4 e considerando a altura de 40 centímetros, a minha peça só resiste no máximo, vamos supor um valor aqui qualquer, 80 kN/metro. 80 kN/metro. Então há uma sobra aí de 20 kN, tá?
porque o momento aplicado é 100, o momento resistido pela peça de 40 centímetros é 80, então vai sobrar 20 centímetros. Para compensar, 20 centímetros, vai sobrar 20 kN, tá? Então, para compensar isso, pessoal, nós vamos utilizar uma armadura de compressão. Essa parcela de 20 kN vai ser resistida por uma armadura de compressão, tá? Então, nessa situação, a viga terá uma armadura inferior tracionada e uma superior comprimida, justamente. Veja, independente, vamos clarear aqui os nossos conceitos. Independentemente de eu estar trabalhando com armadura de compressão ou não, eu terei armadura de compressão porque eu preciso ter o quê? Um porta-estribo, tá certo? Eu tenho o meu momento lá, um momento positivo, então não havia, vamos dizer assim, necessidade para colocar armadura em cima, porque eu não tenho um momento negativo, mas mesmo assim eu coloco para funcionar como porta-estribo, tá? Mas nesse caso aqui, a armadura que eu vou colocar em cima da peça, ela vai servir para colaborar para a resistência do momento, tá? Beleza? Tranquilo? Então veja só, eu vou ter aqui um momento 3,4, que é um momento obtido impondo que a seção trabalhe no limite 3 e 4, tá? Este momento será resistido pelo concreto comprimido e por uma armadura tracionada, certo? A altura útil real da peça pode ser entendida como sendo a altura útil mínima lá para o momento 3/4, até porque eu estou trabalhando com a seção inferior. Então, o que acontece? Eu vou ter uma sobra de momento, que é o momento M2. Então, o momento que será resistido por uma armadura comprimida, que eu vou chamar de A'S, e para que haja o equilíbrio por uma armadura tracionada AS2, além de AS4 já calculada para M4. Então, vamos clarear os nossos conceitos aqui. Veja, eu vou ter um momento lá 3/4, que é aquela parcela do momento solicitante. Com essa parcela, esse momento M34, eu vou calcular uma armadura tracionada AS34, certo? Só que vai ter uma sobra de momento, tá? Então, para compensar essa sobra de momento, eu vou acrescentar armadura comprimida lá em cima. Só que quando eu acrescento a armadura comprimida lá em cima, há um desequilíbrio. Então eu preciso acrescentar também um pouco mais embaixo para poder dar um equilíbrio aí da seção, certo? Então nós vamos ter aí a linha S, que é uma armadura comprimida, e vou ter uma AS2 lá embaixo, tá? Que é para compensar esse acréscimo de momento que eu estou utilizando, certo? Então, considerando que a posição da linha neutra é igual ao limite dos domínios 3 e 4, eu vou determinar esse momento 3, 4. E com ele a armadura tracionada AS 3, 4. E no caso aí, e o momento M2, que é o momento de cálculo menos o momento 3, 4. Com o momento M2, eu calculo finalmente o que? A S2 e a S', e a linha S. Tá? É preciso ainda verificar se a armadura comprimida atingiu a deformação de escoamento ou não, pois a região comprimida de seção sofre deformações específicas menores que a da região tracionada, até 3,5 por mil, que é a máxima permitida para o concreto comprimido. Então, só relembrando aí, primeiro eu considero que a profundidade da linha neutra seja igual ao limite 3 e 4. Com isso eu calculo o momento 3 e 4. Com isso eu calculo uma armadura AS 3 e 4. Tá? Então, se eu já tenho M3/4, eu posso calcular M2, porque M2 é a diferença do momento atuante menos o momento 3/4. Com o momento M2, eu calculo o AS2, que é aquela parcela de armadura que eu vou acrescentar embaixo para poder dar o equilíbrio, e vou acrescentar a armadura comprimida lá em cima. Perfeito? É preciso ainda eu verificar a deformação do aço comprimido para ver se ele não atingiu a deformação do escoamento, tá?
Então vamos para a nossa figurinha aqui. Ó. Imagine, pessoal, que isso aqui é isso aqui é uma vista lateral da minha peça, da minha viga. Aqui a armadura tracionada, aqui a armadura comprimida. Essa peça está submetida a um momento aqui, a figurinha está meio ruim, está apagada aqui, mas aqui é um momento de cálculo. Todos vocês já veem aqui que é um momento positivo, porque está tracionando embaixo, comprimindo em cima. Tá? Então, eu tenho aqui o meu diagrama de deformações. Então, você tem aqui, ó, deformação do aço comprimido, deformação do aço tracionado, considerando aqui o EYD. Por quê? Porque isso aqui nós vamos calcular de acordo com o domínio 3 e 4, o limite do domínio 3 e 4, ok? Aqui é uma seção transversal, onde eu tenho armadura tracionada, e aqui a armadura comprimida. O BW é a largura da seção, o D' é o cobrimento aqui da armadura comprimida, certo? Então, na verdade, isso aqui vai ser igual ao quê? A parcela de momento resistida pelo momento 3, 4, tá? Porque, veja, eu tenho um momento de cálculo. Se vocês lembrarem lá o momento de cálculo vai ser a soma do momento 3, 4 mais o momento M2. Então, considerando que a peça está apenas submetida ao momento 3 e 4, considerando apenas a armadura tracionada aqui, então eu terei o equilíbrio como força de compressão aqui na região comprimida e aqui a força no aço no limite 3, 4. O Z é o braço de alavanca. Mas a peça, a seção, que será, vamos dizer assim, a quantidade de armadura que eu vou acrescentar aí para poder resistir o momento M2. Então veja que eu acrescento na armadura tracionada e vejo que eu acrescento também a armadura comprimida, porque na verdade eu acrescento aqui a armadura comprimida, mas para dar o equilíbrio aqui eu preciso acrescentar uma armadura tracionada, tá? Então aqui eu tenho a linha S vezes a tensão linha no aço, né? E aqui eu tenho a força S2, que é a S2 vezes FYD. Lembrando que esse braço de alavanca aqui vai ser D, que é essa altura daqui para cá, menos o D'. Então, o momento 3,4 ele pode ser obtido através da equação fazendo x igual a x 3,4. Então, isso aqui vocês já aprenderam. Eu pego lá a minha formulazinha, tá? E vou calcular o meu momento 3,4 aqui. A posição da linha neutra também vocês já sabem. É só fazer relações de triângulo aqui e aqui acrescentar o EYD. O EYD depende do aço. Se eu estiver trabalhando com CA50 é um determinado valor, CA60 ou CA25 é outro valor. Tá? Tranquilo? Bom, então, como eu quero a armadura S34 aqui primeiro, basta jogar na formulazinha aqui, tá? Momento sobre braço de alavanca vezes FYD, o braço de alavanca é isso daqui, ok? Então, fazendo aqui aquele algebrismo, né? Estou dividindo aqui, colocando em termos adimensionais aqui, lembra do kx e tudo, eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui, certo? Beleza? Aqui eu dividi por D, né? Dividi por D aqui, multipliquei e o outro termo, certo? Vamos em frente. Bom, então fazendo o equilíbrio da seção com M2, não há mais colaboração do concreto, pode ser obtida a armadura S2. Então, o momento M2 é a força vezes o braço de alavanca. Força no aço vezes o braço de alavanca. Força é a área de aço vezes tensão no aço. D menos D' é braço de alavanca. Isolando a S2 aqui, eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui de MD menos M34. Dividido por D menos D' vezes FYD. Então, com isso daqui, eu estou considerando uma armadura, tá? Tracionada lá embaixo. Fora aquela armadura a S34, para combater essa diferença de momento aqui. Certo? Então, chamando de AS a área total de armadura tracionada, ou seja,
essa armadura total que vai estar aqui embaixo, ó, vai ser a S34 mais a S2. Então, se eu já tenho a formulazinha do AS para calcular aqui, ó, é a S34, considerando o domínio 3 e 4, e o AS2, que é para resistir esse momento aqui, ó. Então, eu vou calcular dessa maneira aí. Então, essa seria a minha área total de armadura tracionada. Ok? Fazendo o equilíbrio de momentos em relação ao CG da armadura tracionada na seção com M2, eu tenho isso daqui, né? A mesma coisa. E essa força aqui, comprimida, né? A linha S vezes a tensão no aço, vezes o braço de alavanca, isso aqui tem que ser igual a M2. Então, fazendo o mesmo algebrismo, eu vou chegar na mesma formulazinha. A diferença é isso aqui. Eu tenho que verificar a tensão no aço. Tá? Quando eu vou para a armadura tracionada, eu estou considerando 3 e 4. Então, eu já entro aqui com o FYD. Mas aqui na área comprimida, eu preciso verificar isso. Ok? Então, o que é que acontece? Finalmente é preciso conhecer a deformação específica da armadura comprimida, tá? O E'(S), o E'(S), para encontrar a tensão na armadura comprimida F'(S). Então, basta fazer relações de triângulos aqui, ó. I sobre D. E aí eu vou pegar as relações de triângulo aqui de deformações e vou isolar aqui o meu E'S, tá? Vou fazer o meu E'S. Veja que aqui eu considerei x34 porque vocês têm que analisar lá o diagrama de deformação, a profundidade da linha neutra, né? E lembrando que lá embaixo eu estou considerando a armadura tracionada como 3/4, tá? Então tem que fazer essas continhas aqui e aí eu vou chegar na minha deformação. Então se eu tenho a posição da linha neutra, tenho D', basta que eu faça aqui o E'S, tá certo? Então, o D' é a distância entre o CG da armadura comprimida até a borda superior, D menos D' é o braço de alavanca, e E'S e F'S são as deformações e tensões nos aços comprimidos. Perfeito? Bom, aqui são dois exercíciozinhos para que vocês façam, tá? Esse é o primeiro. Não tem muito o que fazer, pessoal. É apenas aplicar fórmula, tá? Então, para um momento aqui de M 45 kN, calcular a armadura necessária de uma seção transversal de largura 12 e D29, TA 50, FCK 20 MPa, considerar estribos de 6 mm e barras longitudinais de 10 mm e cobrimento de 1,5. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, é você calcular o D mínimo aqui. Ó. Você calcula o D mínimo, tá certo? E aí você vai ver o seguinte, que você precisa de um D maior, porque esse D mínimo aqui provavelmente vai dar maior do que 29 centímetros. E aí você tem que trabalhar com armadura dupla, certo? Então, calcula D mínimo aqui. Com isso, você vai encontrar a posição da linha neutra para o x34, que é bem fácil, só você jogar e fazer relações de triângulo. Você calcula aí a posição da linha neutra com a posição da linha neutra. Logicamente você já tem aqui o meu momento de cálculo, né, que também já foi dado aqui. Você vai pegar isso aqui e majorar por um fator, tá? E aí você vai ver a diferença do momento resistido pelo momento M2 aí, né? O M2 é o momento de cálculo menos o momento 3/4. E aí vai brincar aqui com essas formulazinhas e vocês vão encontrar isso daí, tá bom? Não tem muito o que fazer, só aplicar nas fórmulas. A mesma coisa aqui, a diferença é que eu aumentei aqui o momento, tá? Aumentei o momento e aí vamos ver o que é que dá, tá? Não tem muito o que fazer, ok? Então fica como exercício aí para vocês fazerem em casa e testar. Qualquer dúvida nós estaremos à disposição. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula rápida aqui, né, de armadura dupla, tá? É um assunto bem importante que é muito comum a gente fazer isso na prática, ok? Então vamos em frente. Até a próxima aula, ok?